Deus, ele nunca deixa os seus servos sem aviso ou sem orientação. E por mais que já tenha todas as orientações que nós precisamos nas escrituras sagradas, ele ainda coloca mais informações adicionais para que fique mais fácil a gente compreender as escrituras sagradas. Porque toda revelação que é dada à parte da Bíblia, ela precisa estar em harmonia com a Bíblia. Porque se ela não estiver em harmonia com o que a Bíblia ensina, nós não podemos considerar como sendo revelações de Deus. Porque Deus, não ele na própria Bíblia ele já fala que ele não traz nenhuma revelação aos seres humanos a parte da que já está revelada. Ou seja, as revelações que são dadas para nós agora são revelações que nos ajudam a compreender aquilo que já foi revelado. Então, que nós possamos dar mais atenção às revelações da parte de Deus que estão em harmonia com a palavra de Deus e que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus e a entender também muitas profecias que até pouco tempo estavam ocultas, como as profecias de Apocalipse mesmo. E Jesus deu essas revelações para João, ele mandou ele sela e guarda essas profecias porque elas não são para agora, elas são para um tempo ainda futuro. Então a gente não pode sair por aí presumindo coisas que não foram reveladas. Porém, o que a gente sabe com certeza é que as profecias que foram seladas para o futuro, as profecias de Apocalipse, elas já foram reveladas. Você pode não acreditar no espírito de profecia, mas a Bíblia fala do espírito de profecias. O espírito de profecias é da parte de Deus, é da parte de Jesus. E esse espírito de profecia trouxe revelações da parte de Deus para explicar melhor o Apocalipse. Um desses livros do espírito de profecia que você pode encontrar com facilidade para comprar ou até para baixar de graça na internet é o Grande Conflito. Livro o qual eu vou ler uma passagem agora. Uma passagem que fala de um falso reavivamento que vai ter pouco antes do retorno de Jesus. Acompanhe comigo. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, ministro e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitam a verdade pensem que Deus está com eles. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo de Deus tal avivamento da primeira piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo, ele se esforça para impedi-la, introduzindo uma contrafação nas igrejas que puder colocar sobre seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Se manifestará o que será considerado como um grande interesse religioso. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é otorgada a bênção de Deus. Essa passagem se encontra no livro O Grande Conflito, página 464 e 465. Só para você ver que o verdadeiro reavivamento, ele não é excitamento das emoções, dos sentidos, não. Um verdadeiro reavivamento é onde nós decidimos abandonar o pecado e voltar para Deus arrependidos e dispostos a servi-lo do jeito, da forma como Ele pede que nós sirvamos. E você não pode se arrepender se você não souber o que é certo ou o que é errado. Para que você possa se arrepender, você precisa saber o que você fez de errado. A Bíblia descreve claramente que pecado é desobediência da lei de Deus. Eu só posso me arrepender se eu souber que o que eu fiz foi errado. E para me saber que o que eu fiz foi errado, precisa haver uma regra, precisa haver leis que mostram que isso é errado. Porque o caráter moral do ser humano só pode ser estabelecido se tiver uma regra, uma lei, que mostre a verdadeira norma de vida. Então veja bem, se você reconhece que você está errado e você quer mudar, então você está reconhecendo que Deus é superior, que Deus tem uma lei
e que a vontade dele é que toda a sua criação vivam em harmonia com a vontade dele. Jesus, ele ama todos os seres humanos e ele quer que todos vivam no reino que ele foi preparar para cada um. Porém, para que nós possamos fazer parte desse reino que ele foi preparar, nós precisamos estar em harmonia com a vontade de Deus, porque ele veio aqui na terra pagar o preço da desobediência do ser humano, para que o ser humano pudesse ter outra chance de tentar novamente e outra chance de viver uma vida separada do pecado. Se você der a oportunidade para Deus, se você disser: Senhor, eu quero viver em harmonia com a tua vontade, ele enviará o Espírito Santo para te conduzir, para te orientar, para te dar o arrependimento, para que você possa levantar e prosseguir juntamente para as mansões celestiais. O que cabe a nós é a escolha, a decisão. Deus nos fez seres livres, com liberdade de escolha, para que a gente possa escolher o que a gente quer fazer da vida. Se a gente quer viver de acordo com a nossa própria vontade, ou se a gente quer viver de acordo com a vontade de Deus. Só que nunca devemos nos esquecer que nós não temos vida em nós mesmos, porque no início da criação do ser humano, o ser humano escolheu a morte ao desobedecer a Deus. Escolhendo fazer a vontade de Satanás, ele escolheu a morte. Você só escolhe ter a vida se você escolher fazer a vontade de Deus. Então escolha Jesus, escolha a vontade de Jesus na sua vida, para que você possa ter vida, porque só Jesus tem a vida. E você demonstra diante de todo o universo que você escolheu a Jesus, fazendo a vontade dele, vivendo de acordo com o que ele pediu que vivesse. Isso é escolher Jesus. Que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria, discernimento, para poder fazer a vontade de Deus da maneira que agrada a ele.